Olá, abençoados, mais uma vez passando por aqui para levar uma mensagem aos eleitos de Deus. Graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos a esse canal Haroldo Lira. Mais uma vez aqui eu estou querendo concluir aquela mensagem da qual eu dei como título As Três Manifestações de Deus, e que nós já estamos aqui na parte 2 e eu vou concluir hoje resumindo aqui como parte 3, porque eu já expliquei para vocês que infelizmente os evangélicos eles não têm um entendimento das manifestações de Deus, e eles pensam que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e que isso é para sempre, e que hoje eles continuam vivendo essas três manifestações, da qual a primeira e a segunda nunca foi para nós, os brasileiros, que somos gentios, e o que eu já expliquei para vocês. Então eu parei aqui em Gênesis, explicando a manifestação de Deus, criando todas as coisas, inclusive criou o homem duas vezes, do qual ele criou primeiro o homem à sua imagem e semelhança, que foi os espíritos, e depois ele criou o homem do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Então, eu expliquei para vocês aqui, expliquei para vocês aqui sobre o filho da perdição, que era Adão, a serpente do Éden, que não é uma cobra, e que é Adão, que é uma metáfora, e eu já expliquei tudo isso para vocês. Então, olha, eu vou só explicar mais uma vez para vocês aqui, te levando o entendimento do que é o filho da perdição, do que é o trigo e o que é o joio, Aqui, depois que o homem Adão, ele comeu lá do fruto da árvore que estava no meio lá do jardim, Então, Deus perguntou para ele o que fez ele saber que estava nu, Então ele disse: a mulher que tu me deste por esposa, ele me deu da árvore e eu comi. E no 13 ele disse: disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, Adão foi que enganou a mulher, levando o entendimento para vocês que a serpente do Éden não é uma cobra, macho, é Adão. E que aqui no 14 ele diz, então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó por todos os dias da tua vida. Então, aqui, Deus está dividindo aqui, repartindo os castigos, do qual ele está falando aqui da mulher e do homem e da serpente. Então aqui, continuando ainda, explicando para vocês qual foi o castigo que ele deu à mulher e à serpente. Então ele diz aqui no 15, falando ainda com a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ou seja, Deus aqui, ele está dizendo que ele vai pôr inimizade entre o descendente da serpente. Quem era o descendente da serpente? Quem era o descendente da serpente? Caim, macho. O descendente da serpente era Caim, que matou Abel, ou seja, joio, o filho da perdição. Então ele diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente e a mulher,
entre a tua descendência, ou seja, a descendência da serpente, que era a descendência de Adão, entre a tua descendência e o seu descendente. Este quem? O descendente da serpente, o descendente de Adão. Este te ferirá a cabeça, ou melhor, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, aqui ele está falando do descendente da mulher e o descendente da serpente. O descendente da mulher ia fazer o quê? Ia pisar na cabeça da serpente. Quem foi que pisou na cabeça da serpente? Jesus de Nazaré, que foi descendente de quem? De Eva. E aí ele diz, ó, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, quem foi que feriu o calcanhar de Jesus de Nazaré? Que feriu o calcanhar para o judeu significa trair. Quem foi que traiu? Judas, macho. Judas, o descendente de quem? Da serpente. De qual serpente? Adão. Então, meu amado, isso aqui é o verdadeiro entendimento da Bíblia e é a manifestação, né? A primeira manifestação de Deus, macho. Para quem? Somente para Israel, que era o Deus de Israel. Então, aqui no 16 ele diz, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Então, aqui, com a desobediência do homem, né, ele passou a comer do suor do seu rosto, né, e que na verdade, isso daqui é a obra de Deus, né, que ele já tinha feito, e que aqui é o início de quê? Das manifestações da obra de Deus. Então, cara, aqui levando ao entendimento de vocês a manifestação de Deus como Espírito, né? Eu vou concluir aqui dizendo para vocês, né, que a manifestação de Deus como Espírito, né, se acabou quando, Lira? Em Malaquias, macho. Malaquias, onde o teu ladrão te rouba. Malaquias, olha, eu vou só ler uma coisa para vocês aqui, né, para tu ver, macho, o engano que esse teu pastor te leva, olha, e que vocês, né, que vocês não lê Bíblia, vocês não sabem de nada e nem se interessa. E tu diz que Malaquias é para tu, que Malaquias é para mim, que Malaquias é para todo mundo, e a gente dizendo para vocês aqui, né, que os gentios que somos nós não participamos da primeira aliança, macho. E o teu canguloso, ele lê Malaquias o que? 3:8, 9 e 10 e 11. Mas olha, ô canguloso desgraçado, lê para os teus escravos, macho. Lê isso aqui, ó. Malaquias 1:1, ó. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias, enganador. Se essa sentença aqui, enganador, é para Israel, o que eu tenho a ver com isso, macho? O que eu tenho a ver com essa sentença aqui, se é para Israel? O que é que o povo do Brasil tem a ver com Malaquias, macho? Com o roubo de vocês, com o dízimo. Nós não temos nada a ver com isso, macho. Isso foi a lei de Moisés, e que foi para Israel, macho.
da qual eram 12 tribos, e 11 tribos trabalhavam e sustentava uma tribo, e que era alimento, o ladrãozinho, era alimento. Malaquias 1:1, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Então, macho, tu és de Israel, o evangélico, tu é de Israel, macho. Tu é de Israel para Malaquias, para o cara te chamar de ladrão. Tu é de Israel, macho. Malaquias 1:1, olha. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, macho. Contra Israel, não tem nada a ver contigo, abestado. Ou tu é de Israel? Então, olha, a manifestação do Deus de Israel se deu somente até Malaquias, macho. Só até Malaquias. Então, olha, aqui em Malaquias, eu vou terminar aqui, olha, Malaquias 4:6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, olha, termina aqui a manifestação de Deus de Israel como Espírito. E aqui, olha, em Mateus 1:1, dá início à manifestação de Deus, né? Dá início à manifestação de Deus, que até Malaquias era o que? Era Espírito. E agora ele vai para a sua segunda manifestação, e que é em carne, que é no homem terreno, que é através de Jesus de Nazaré. Entende, meu amado? Que diz aqui, olha, Mateus 1:1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então aqui vai, olha, falando das gerações dele. Então aqui em Mateus 1:17 diz: de sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi, né, da onde saiu Jesus de Nazaré, são 14. Desde Davi até ao exílio na Babilônia, são 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Então aqui são 3 vezes 14 gerações, macho, para chegar a Jesus de Nazaré. Então, olha, aqui se inicia a segunda manifestação de Deus da Bíblia, macho. Que é o quê? A primeira foi como Espírito, acabou, macho. Acabou. A partir de Mateus já não é mais o Deus espiritual. E é o que, Lira? Jesus de Nazaré, como filho, macho. É Deus mesmo manifestado como filho. Que diz assim, olha, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, despojada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, o que é isso aqui? A Maria casou com José, mas não tinham ainda tido uma relação sexual. Então a Maria engravidou. E José deu o pulo bem acolá, macho. Deu o pulo bem acolá. E aconteceu o que, Lira? 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Por quê? Porque se José aqui fosse denunciar a Maria, né? A Maria seria apedrejada, macho. Porque a lei de Moisés dizia, né? Que se a mulher fosse pega em adultério, né? Ela seria apedrejada até a morte. E por que Maria aqui poderia ser adúltera? Porque José casou com ela e não teve nenhum relacionamento sexual e ela apareceu grávida. Então José, sendo um homem bom, ele ficou calado. Só que dando continuidade aqui, ó, para o teu entendimento, 20, enquanto ponderava nestas coisas, ou seja, José, né? Enquanto ele pensava em deixar Maria, eis que ele apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo:
dizendo, 2 pontos, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, macho. Então, o que é isso daqui, né? Explicando para vocês que o teu cão guloso não sabe explicar isso aqui, macho. Ele não sabe explicar isso aqui. Então, o que foi que aconteceu? Esse Espírito de Deus que pairava sobre o vazio das águas e que se manifestou para Israel até Malaquias, né? Esse Espírito, ele adentrou, macho. Ele adentrou no ventre de Maria e se fez carne, né? E habitou entre os homens. Ele mesmo se fez carne. Ele mesmo se fez carne no ventre de Maria e ele habitou entre os homens. Que infelizmente, né, os religiosos chamados católicos, eles idolatram Maria, dizendo que a Maria era virgem, que a Maria é virgem, que a Maria apareceu não sei aonde, e pegaram a Maria e transformaram em várias Nossa Senhora, que não existe nem isso aqui na Bíblia. Ou seja, tudo isso, cara, é a religião. A religião só te engana, amado. Só te engana. A Maria é defunta, macho. A Maria não tem poder nenhum para nada. A Maria era carne e osso e ela apodreceu. E nem pro céu ela não foi. Porque carne não entra no céu, macho. Carne não entra no céu. A Maria foi para sepultura, macho. Foi para sepultura, que do hebraico é inferno. Entende, meu amado? Então, olha... enquanto ponderava nestas coisas, eis que ele apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, Deus pegou Maria aqui, né, e usou a Maria somente para se fazer carne, macho, e habitar entre os homens, só isso, mais nada. E que depois a Maria foi liberada, né? E coisou com José e teve vários filhos, macho. Que você diz que a Maria é virgem. Meu amado, sai desse engano. Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Olha, porque ele, né? Salvará o seu povo dos pecados deles. Meu amado, só quem tinha pecado, só quem conheceu o pecado foi os judeus, macho. Somente os judeus. Os judeus, né? O que era o pecado para os judeus? Era o não cumprimento da lei de Moisés, que era 613 mandamentos e ordenanças que eles não conseguiram cumprir. E que se tornaram transgressor. Então, o que era o pecado para os judeus? A transgressão da lei, macho. O não cumprimento da lei. E Jesus de Nazaré veio fazer o quê? No cumprimento da lei e dos profetas, macho. Ou seja, ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados deles. Qual era o pecado? A transgressão da lei de Moisés, somente isso. Então, olha, no 22 ele diz, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Então, ele, né, manifestado ainda como Espírito, ele falou ao profeta o que iria acontecer. Aconteceu o que, Lira? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, macho, Maria, né? Maria era virgem até quando? Até conceber Jesus de Nazaré, né? Que era o próprio Deus, do qual ele veio para um reino físico, e ele, como ele era espírito, ele necessitava de um corpo para andar, né? Ele necessitava de um corpo para andar nesse corpo. Ou seja, espírito. Dentro daquele corpo, daquele Jesus de Nazaré, daquele homem, né? Daquele judeu, estava quem? O próprio Deus, macho.
O próprio Deus. O próprio Deus, ele estava dentro daquele corpo. Então, olha, levando aqui mais para frente, né? Aqui ele, Jesus de Nazaré, ele estava no cumprimento da lei e dos profetas, né? E todos os milagres que Deus fazia aqui, né? Não era para aparecer, macho. Não era para aparecer, não era para querer ter glória para ele. E lira, para que foi que Jesus de Nazaré, que era o próprio Deus, fazia milagre? Para aqueles seres humanos, aqueles filhos de Israel, os eleitos dele, aqueles que ele tinha escolhido desde antes da fundação do mundo e que estava lá em manifestação de carne também, né? Esses eleitos crescem nele. Por quê? Porque só quem ia crer, só quem creu, né? Só quem creu foi os eleitos, macho. Os eleitos por ele desde antes da fundação do mundo. Por isso que lá em João 1:1, né? Que o teu abestado também não sabe explicar e nem entende, olha. Onde ele diz que veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Então, macho, mas a todos, pastor, olha, pastor, mas a todos quanto receberam, pastor. E quem foi os todos? Quem foi os todos do qual eles receberam? Os que creram, macho. E quem foi os que creram? Foi o que foi para Tuarapuca aceitar Jesus? Não, macho. Nada é nosso. A fé não é nossa. A fé é de Deus para que nós cremos nele, macho. E como é que essa fé é dele? Através do Espírito dele que habita no nosso espírito, macho. Só quem é filho de Deus é quem é corpo, alma e espírito. E o Espírito de Deus habita no nosso espírito. E através desse espírito, né? Ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, macho. E só são esses que vão crer. Não é quem aceita Jesus, cara. Ninguém aceita Jesus. Acorda, macho. Então, olha, aqui, né, mais uma mentira que o teu cão guloso prega para vocês e bota tudo pro futuro e que isso daqui não tem nada a ver contigo, olha. Lucas 16:16, ó. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Qual era o evangelho do reino de Deus? Qual era o evangelho do reino de Deus? O da circuncisão, macho. O evangelho somente para os judeus. Então, olha, é anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça para entrar nele. Se esforça por quê, macho? Porque eram 613 mandamentos e ordenanças e ele tinha que se esforçar, macho. Ele tinha que se esforçar para poder cumprir a lei de Moisés e que eles não cumpriram. Eles não conseguiram. Por isso que Deus veio e cumpriu. E aqui no 17 que tu não tem entendimento de nada, né? E tu tá esperando passar o céu e passar a terra, macho. E ele diz aqui, ó, Lucas 16, 17. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Por quê que ele falou isso aqui? Porque, meu amado, ele veio cumprir toda a lei, macho. Jesus de Nazaré, ele veio cumprir toda a lei, os 613 mandamentos e ordenanças. Então não ia passar nenhum tio, não ia passar nada. E que ele estava no cumprimento da lei de Moisés e dos profetas, do que os profetas anunciaram. E aqui, olha, te explicando que tu não sabe de nada, macho. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair
do que cair um tio sequer da lei. O que é isso aqui? Passar o céu e passar a terra. Meu amado, passar o céu e passar a terra. Está se referindo ao período de tempo do mundo Aion, ao período do tempo em que ele, Jesus de Nazaré, estava vivendo, macho. E esse período de tempo se referia ao que? A lei de Moisés, macho. A primeira aliança que já passou. O céu e a terra já passou, macho. Por isso que lá em Apocalipse, João, que escreveu Apocalipse, que não é para mim, que não é para tu, é mais um engano que vocês pregam, vocês cangulosos chamados pastor, bispo, padre, é mais uma mentira que vocês pregam, mas sem saber de nada, só enganando. Passará o céu e a terra. O céu e a terra já passou, macho. E Lira, o que foi o céu e o que foi a terra que se passou? A primeira aliança, macho. A lei de Moisés. O período de tempo do mundo Aion. O período de tempo daquela geração que se consumou no ano 70, macho. E que toda a primeira aliança, toda a lei de Moisés passou, macho. Por isso que Apocalipse lá, escrito por João, ele diz, eis que vejo nova céu e nova terra. E Lira, qual era o novo céu e a nova terra que João estava vendo, Lira? Fala para os pastores que eles não sabem de nada. Meu amado, o novo céu e a nova terra que João se refere lá em Apocalipse, é a nova aliança, macho. A nova aliança, o Novo Testamento, novo céu e nova terra, o ministério do Espírito, o governo único e exclusivo de Deus, do qual não tem participação de ladrão nenhum chamado pastor, macho. Deus. É Deus único em todos os eleitos, macho. Não é em todos os povos do mundo, é em todos os eleitos. O escolhido por ele, desde antes da fundação do mundo, macho. Efésios 1:4. Acorda! E que não é tu e que não é eu, são os espíritos cangulosos. Então, olha, dando continuidade aqui, né, mostrando para vocês a segunda manifestação de Deus, né, que agora é em carne. Aqui, olha, quando aqui já terminando a manifestação dele, né, que eu só estou resumindo, né, eu só estou resumindo porque se for falar tudo isso aqui, eu vou passar o ano inteiro e não termino, macho. Então, Jesus de Nazaré, né, ele se manifestou como carne somente para Israel, macho. Somente para Israel. E que nós somos gentil e nós não temos nada a ver com com a lei de Moisés. Nós não temos nada a ver com a primeira aliança, macho. Nós não temos nada a ver com isso. Entende? Então, olha, quando Jesus de Nazaré
depois dele sofrer, depois dele ter feito a Páscoa, né? Que o teu desgraçado diz que é a Santa Ceia, depois que ele fez quando ele cumpriu a Páscoa, que era um dos principais mandamentos, da lei de Moisés, né? Ele foi entregue por Judas, né, o traidor, e que ele foi assunto aos céus depois de ser morto, né? E ele foi de assunto aos céus. Ele apareceu primeiro a Maria, ele apareceu aos discípulos, ele apareceu a mais de 500 pessoas, né? E que ele quando ele falou lá, da Telestai, está consumado, né? E que ele mandou os discípulos permanecer lá em Jerusalém, né? Para que os discípulos iam permanecer lá em Jerusalém? Aguardando a volta dele, macho. Aguardando a vinda do Filho do Homem, né? Do qual em Mateus 24:34 ele diz que todos aqueles acontecimentos de Mateus 1 até Mateus 34, tudo não passaria daquela geração. E que quando ele falou Tetelestai, tudo já estava consumado espiritualmente. Porém, contudo, ainda permaneceu o quê? Permaneceu o templo de pé. Ainda não tinham cumprido a profecia de Jesus de Nazaré, de Mateus 24:34. Por quê? Porque aquela geração não tinha passado ainda, macho. A geração se concluiria no ano 70 e ele morreu com 33 anos. E além da profecia de Jesus de Nazaré, de que o templo caía, né? De que veio de todas essas coisas, tudo isso não ficará pedra sobre pedra, que foi o que ele disse para o discípulo dele. Não foi para o teu ladrão, macho. E não foi para mim, e não foi para tu. Ele falou para os judeus, o discípulo dele. Então, além disso, ainda tinha o cumprimento de Daniel 9:24, que dizia que surgiria o filho da iniquidade, o príncipe, né? O príncipe que entraria lá no templo e que se sentiria o próprio Deus, sentaria lá e que invadiria Jerusalém, que seria quem? Seria o general Tito, né? Os romanos, do qual isso ocorreu quando? Ocorreu no ano 70, macho. Vai para a história e vê tudo lá. E que o templo foi derrubado, então acabou a manifestação de Deus como Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. E a partir daí, nós, os eleitos de Deus, passamos a ser casa e morada dele, do Espírito Santo, do qual voltou a ser Espírito para sempre, macho. Ou seja, o Filho entregou o reino ao Pai, né? E se tornou somente um. Somente um. Não tem mais filho. Não tem mais filho, não tem mais o Deus de Israel. Não tem mais o Jesus de Nazaré. Não tem mais o Filho do Homem, macho. É Deus mesmo. É Deus mesmo, Deus único em todos os seus eleitos. Ele mora em nós, ele habita em nós. Então aí acaba a terceira manifestação de Deus para sempre. Pronto. Dito essas coisas, meu amado, é só você abrir o evangelho, ter o entendimento e crer. Porque a fé não é de todos. Então, meu amado, se tu não crê, se tu não entende, né? É porque tu não tem o Espírito de Deus, macho. Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Entende? E quem se une ao Senhor é um só Espírito com ele. Então vai fazendo os testes aí, amado. Graça e paz.